Uma coisa que nós temos que entender é que a salvação sempre foi pela graça. Nós não podemos atribuir salvação desde Adão até o último nascido na terra sem a graça a qual Cristo nos deu. Muitos acreditam que os judeus foram salvos no passado por sacrificar animais, mas aquilo não passava de uma simbologia. O próprio Cristo e Paulo também, o seu apóstolo, muitas vezes indagaram acerca desses assuntos. E até hoje, muitos insistem em crer que a salvação poderia ter acontecido de outras formas. Veja só João capítulo 5, no seu verso 24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus falou, crer naquele que me enviou. É claro que Cristo é a ponte para Deus. E nós temos que lembrar que os do passado não tinham igreja. Abraão não tinha igreja. Abraão não frequentava a igreja. Ele foi justificado da mesma forma que nós fomos. Ele creu no Deus que mandaria futuramente o Cordeiro para limpar a humanidade. E nós cremos no Deus Criador que já mandou o Cordeiro para nos limpar e purificar de toda mancha de pecado. O apóstolo Paulo fala que nós somos salvos pela fé e não por obras. Apesar de Tiago comentar, ele não quis dizer que as obras da fé nos salvarão, mas que elas são realmente a prova visível que nós temos a fé. Porque se nós somos árvore boa, temos que dar bons frutos. Mas esse mesmo apóstolo Tiago relembra um mandamento da lei que diz que se você quebrar qualquer ordenança dos mandamentos de Deus, é como se você tivesse quebrado todas. Então, os mandamentos, a lei de Deus, os ensinos e ordenanças da Torá foram dadas ao homem como sentido de dizer: ninguém vai conseguir se salvar por isso aqui, porque ninguém até hoje cumpriu. Se você quebra um mandamento, você quebrou todos. E basta um para você ser excluído completamente da dignidade de ser salvo perante as suas obras. A lei foi nos dada para provar que somos perversos e incapazes de cumprir ela, e necessitávamos de alguém que a cumprisse, que trocasse de lugar com a nossa condenação. Não confundam a graça geral com a graça especial. A graça geral é dada a todos, por isso você vê muitos deles com obras boas, dando bons testemunhos perante a sociedade, enquanto a graça especial é apenas para a salvação daqueles que creem. Essas duas graças são distintas. A lei, como diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 7, do verso 7 em diante, deixa claro que a lei é boa, mas eu, como ser humano, sou mau. E isso gera um choque, um atrito e, consequentemente, uma rejeição da lei de Deus. Nós nascemos em trevas, nascemos em escuridão e em pecado. Quando vemos algo puro, algo de luz, nós temos realmente um empecilho para enxergar, para viver, para cumprir aquilo. Então Paulo ele vai explicar quem ele era, e Paulo não está falando do eu do passado, quando ele era uma velha criatura. Ele está falando do eu hoje. Você lê o texto e percebe as características. A lei de Deus é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Ou seja, a lei veio fazer você conhecer o pecado, embora o pecado estivesse adormecido dentro de você. E ele continua no verso 8 dizendo: mas o pecado tomou a ocasião pelo mandamento e despertou em mim toda sorte de desejos, porque sem a lei está morto o pecado. Você o tem, mas se não chegar a lei para dizer isso é errado, talvez você nunca vá saber.
Então o pecado estaria ali, mas morto. E ele vivificou no momento que a lei chegou para dizer: isso é proibido. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito da lei, reviveu o pecado e eu morri. A lei, segundo Paulo, a lei de Deus, ela é boa, mas no momento que ela chegou, ela matou o homem, porque revelou o pecado que estava escondido. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou em morte para mim. No verso 12 ele continua dizendo: por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Por acaso o que é bom se tornou morte? De forma alguma. No verso 14 ele diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, Paulo, todavia, eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Veja o que é que Paulo diz dele mesmo. Porque eu nem mesmo compreendo meu modo de agir. Porque eu não faço o que eu quero, e sim o que eu detesto. Ora, então se eu faço o que eu não quero, e eu consinto com a lei que é boa, nesse caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer fazer o bem está em mim, mas, porém, não o efetuá-lo, não o cumprir, o fazer, a ação em si. Encontro a lei de que o mal mora em mim. Agora o verso 22 prova de que ele está falando dele como homem, daquele exato momento, já convertido. Olha o que é que ele diz dele mesmo. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, ele já está convertido, ele tem prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. E no verso 23 ele diz: mas eu vejo os meus membros, mãos, braços, olhos, ouvidos, boca, vejo os meus membros outra lei guerreando contra a minha mente, e me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo diz claramente que ele está aprisionado pelo pecado através da ação dos seus membros, mas com a mente ele tem prazer na lei de Deus. Ele encerra dizendo: infeliz homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Não tente comprar sua salvação fazendo jejum, lendo Bíblia, orando, indo à igreja, dando dízimo e etc. Nada disso vai comprar sua salvação. Nada disso vai melhorar o seu status para com Deus. Porque você não pode produzir nada de bom. Nada do que você faça agrada a Deus. No Antigo Testamento, a Escritura fala que a nossa melhor obra que podemos entregar para Deus é como trapo de imundícia. Panos de ferida e de... isso são trapos de imundícia. O melhor que você pode dar a Deus é sujo ainda. Nós não temos condição alguma de produzir algo que realmente tenha valor perante Deus. Eu estou usando a Escritura para provar isso. Você não pode ter uma opinião e achar que sua opinião vale mais do que a Escritura. Como disse Paulo, a lei é boa, eu sou mau, e quando os dois se chocam, eu morro. Mas, apesar de não ter nada para fazer com que eu volte à vida, Cristo veio, escolheu a mim, e eu também espero que a você também, nos conduzindo a praticar boas obras, que é fruto da fé que nos foi dada. Continuamos com nossos membros, escravos do pecado, mas segundo o homem interior, segundo o desejo, segundo a mente, segundo aquilo que me foi convencido, tenho prazer na lei de Deus. O primeiro passo para saber se você está no caminho de Cristo ou no caminho da morte da lei é reconhecer
o seu verdadeiro estado. Quer um exemplo? Jesus cita a parábola do fariseu e do publicano. O publicano era um homem sujo e ele foi o único que reconheceu que não era digno sequer de olhar para os céus. Assumiu a sua condição de perdido e pecador, sem ser merecedor de nada. Segundo Jesus, somente ele voltou em paz para casa com Deus. Fica aqui essa reflexão. Hoje ficamos por aqui. Em breve voltaremos com novos vídeos.